Oração pelas nações. Um chamado espiritual aos líderes e governantes do mundo. O conflito invisível por trás das nações. Amados irmãos e irmãs, vivemos um tempo de grandes transformações espirituais, políticas e sociais. O mundo parece avançar rapidamente, mas a alma das nações enfraquece. Conflitos, corrupção, injustiça, fome e crises morais espalham-se como sombras que tenham a apagar a luz da fé. Mas antes de tudo, isto é um problema espiritual. A Bíblia revela que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios capítulo 6, verso 12. Por isso, antes de qualquer ação humana, os líderes religiosos devem incentivar os seus membros a orar pelas nações. Trata-se de um conflito entre o bem e o mal, entre a justiça e a injustiça. Há uma necessidade, amados irmãos, de uma nação que ore. Todos os cristãos, em todas as nações, devem unir-se em oração. A oração coletiva, unida em um propósito justo, é uma força capaz de mover o coração de Deus e abalar o reino das trevas. Ellen G. White escreveu o seguinte: a oração é o alicerce da vida espiritual. Quando o povo de Deus ora unido, os anjos se aproximam e o poder do inimigo é limitado. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 509. Não é tempo de lutas internas, de divisões entre igrejas, etnias ou partidos. É tempo de estarmos unidos em oração pelas nações, clamando ao Senhor da Justiça, que muda os tempos e as estações, que remove reis e estabelece reis. Daniel capítulo 2, verso 21. Muitos países, especialmente em África, tornaram-se reféns de sistemas econômicos e políticos dominados por interesses estrangeiros. Instituições internacionais como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial exercem poder e influência que, em muitos casos, ultrapassam o controle dos próprios governos nacionais. Essas organizações, embora apresentem objetivos de desenvolvimento, frequentemente impõem políticas que favorecem elites e aumentam o sofrimento dos povos mais vulneráveis. Quando um governo perde a soberania moral e espiritual, ele se torna escravo de sistemas que ditam as regras e submetem o povo ao jugo da dívida e da injustiça. É por isso que precisamos de orar pelos nossos governantes, não para julgá-los, mas para que Deus os liberte do cativeiro, da corrupção, do medo e da dependência. Por isso, há uma consequência tão grande quando a igreja fica em silêncio mediante ou diante destas injustiças. Os líderes religiosos que se calam diante da injustiça social tornam-se cúmplices do mal que deveriam denunciar. Como disse o profeta Isaías: ai dos que decretam leis injustas e dos escribas que prescrevem a opressão para desviarem os pobres do seu direito. Isaías capítulo 10, verso 1 e 2. Quais seriam as consequências da ausência da intervenção social da igreja? O primeiro ponto seria a desconexão com a comunidade. As pessoas deixam de ver a igreja como relevante para suas dores e lutas. Segundo ponto, perda de influência moral. Sem voz ativa em questões sociais, o líder perde a autoridade espiritual. Terceiro ponto, crescimento da injustiça. Quando a igreja se cala, os sistemas opressivos prosperam. Quarto ponto, desmotivação dos fiéis. Os membros esperam líderes corajosos e proféticos. Quinto ponto, fortalecimento de discursos antirreligiosos. A fé é vista como passiva e cúmplice das injustiças. Então, estas são todas as consequências que advêm do silêncio da igreja ou dos líderes religiosos. Quais poderiam ser os motivos ou as causas desta omissão ou deste silêncio? Primeiro ponto seria a falta de formação social e política. Segundo, medo de perseguição. Terceiro, conformismo e teologias alienadas que separam fé e sociedade. Quarto ponto, interesses financeiros e políticos. Quinto ponto, falta de apoio institucional e de compromisso profético. Ellen White escreveu o seguinte: a religião pura e imaculada não pode permanecer indiferente ao sofrimento humano. O amor de Cristo leva a ação prática em favor dos necessitados. Serviço Cristão, página 187. Neste caso, há um chamado profético que o Senhor Deus faz a todos os cristãos, que é de entrarmos numa ação de orar a favor dos nossos governantes e a favor das nossas nações. Um líder religioso completo deve ser voz de Deus tanto no púlpito quanto na praça pública, denunciando o pecado dentro da alma e dentro da sociedade. Jesus Cristo, nosso exemplo supremo, orava pelas pessoas e também agia em favor delas. Ele curava, alimentava, libertava e confrontava a hipocrisia dos poderosos. A oração e a ação devem andar juntos. Como disse Tiago, a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, verso 26. Portanto, como igreja, devemos ser intercessores e ao mesmo tempo agentes de transformação social, lutando contra a corrupção,
a pobreza e a injustiça. O espírito de profecias diz o seguinte: Cristo não separava o trabalho espiritual do temporal. A verdadeira religião se manifesta em atos de justiça e misericórdia. Então, em jeito de conclusão, há necessidade que oremos pelas nossas nações e que tenhamos esperança num futuro melhor. O principal que tanto esperamos é o porvir por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo. Enquanto aguardamos pela segunda vinda de Jesus Cristo, não significa que devemos permanecer calados diante das injustiças que têm estado a ocorrer neste mundo. Por quê? Porque a omissão dos líderes religiosos enfraquece sua missão profética. O mundo precisa de pastores, sacerdotes, irmãos, irmãs e líderes espirituais que falem com coragem e orem com lágrimas. Todos os cristãos devem unir-se em oração pelas nações. Quando um povo se ajoelha por uma causa justa, o inferno treme e o céu se move. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segunda de Crônicas, capítulo 7, verso 14. Então, aos presidentes, primeiros ministros e governantes do mundo inteiro, Deus confiou-vos a responsabilidade de cuidar de vidas, não de dominar sobre elas. A verdadeira grandeza de uma nação não se mede pelo tamanho do seu produto interno bruto, que é o PIB, mas pela justiça com que trata os pobres, os órfãos e os marginalizados. Governem com temor de Deus e com sabedoria, lembrando que toda autoridade vem de Deus. Romanos capítulo 13, verso 1. E que cada decisão vossa será julgada à luz da verdade. Este é o tempo de restaurar a moralidade, a fé e a justiça nas nações. Que os líderes espirituais e políticos, de mãos unidas, promovam o bem, a paz e a solidariedade humana, para que a terra reflita, ainda que imperfeitamente, a luz do reino de Deus. O juízo será sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago capítulo 2, verso 13. Amados irmãos, presidentes das nações, governantes de todo o mundo, este é o desejo de Deus e o apelo de Deus para vocês. Deus deseja que vocês confiem nele como o líder supremo. Se aceitarem ser guiados por Deus, vossas nações serão prósperas, estarão distantes da corrupção, da injustiça, estarão distantes também da opressão. Desejo que o Senhor Deus abençoe a cada um dos líderes que governam este mundo. E a minha oração é que o Senhor Deus influencie positivamente a cada um desses líderes e que abençoe a cada líder, a sua família, a sua governação e que abençoe a todos aqueles que fazem parte deste governo. Não é uma mensagem política, mas é um apelo, uma reação de um cristão que ama e deseja que o seu país seja justo, distante da corrupção, distante da opressão, distante de todo o mal que ocorre nesta nação. Que Deus abençoe a cada um de nós. Até a próxima.